Boa noite, tudo bem? Tô passando para falar um pouquinho sobre o diário de bordo. Hoje é dia 27/7/2020, é o quarto dia da primeira turma, tá? E eu queria estar passando, pelo menos assim, em cada pergunta, fazendo alguns questionamentos sobre elas, mas para dar uma mexidinha aí, para ajudar vocês nessa análise, né? Hoje é quarto dia já, e aí você já está respondendo a primeira pergunta do diário, é quem eu sou. E depois do quarto dia, para você dar a resposta a essa pergunta, já começa a ficar um pouco mais interessante. Talvez um pouco mais difícil, mas um pouco mais interessante. Por quê? Porque você vai precisar de buscar mais profundamente dentro de você, mais sobre você. Você vai começar, com o tempo, a começar a não ter respostas para quando você olhar e falar, mas quem sou eu? Aí eu já falei tanta coisa. E aí entra a grandiosidade dessa ferramenta que é o diário de bordo. É você realmente ter que fazer esse trabalho, essa análise, essa autoanálise, de começar a entrar mais para dentro de você e buscar certas coisas que ainda está muito escondido, que ainda não é do seu conhecimento, que de fato é a seu respeito. Então eu queria dar uma dica para essa primeira pergunta, tá? Como você pode estar fazendo essa pergunta a partir dos acontecimentos do dia, tá? Porque você vai ter várias respostas suas no decorrer do dia, com as respostas que você vai estar dando para situações do cotidiano, para a vida sendo vivida. Então é muito interessante você fazer algumas perguntas para você. Quando você for perguntar quem sou eu, você pode dar uma olhada em quem você foi durante o dia inteiro, quais foram as respostas que você deu. Então eu quero partilhar com vocês uma situação bem interessante, porque no dia de ontem, né, eu me vi dentro de uma tensão muito grande, intelectiva, tá, gente? Uma situação onde que coloquei minha cabeça para pensar mais do que ela dá conta diante de um estímulo, que foi um estímulo externo, tá? Foi algo que eu vi, né? Foi algo que eu escutei e como que aquilo me deixou nervosa. Como que as minhas emoções, como que os meus sentimentos se embalhararam. Sabe o que é, né? Mas deu uma misturada, assim. E eu notei uma impulsividade muito grande para querer dar a resposta. E aí quando eu fui fazer o diário, né? Isso foi mais cedo, quando eu fui fazer o diário, uma das coisas que eu achei super interessante, porque quem sou eu não passou na minha cabeça, eu tô dando essa resposta hoje. Mas quando chegou na parte, né, na pergunta 4, que é hoje, quais atitudes, pensamentos ruins, angústias e medos que me ocorreu, aí sim, no dia de ontem, quando eu fui responder esta pergunta, aquela situação foi uma das situações que eu poderia, que eu trouxe para cima, porque ela era realmente, estava ali acontecendo. E na pergunta 5 fala, o que eu mudaria e faria diferente no dia de hoje. E aquilo me fez fazer uma reflexão a respeito do que eu poderia ter feito, que resposta que eu poderia ter dado. Não que eu quisesse uma resposta imediata, porque eu sou realmente contra respostas imediatas. Eu preciso de ter tempo para dar respostas corretas, respostas coerentes. Elas são muito melhores do que respostas imediatas. Se você tem uma resposta imediata para dar, que ela já está realmente bem estruturada, que é uma resposta que você tem
consciência, que você tem certeza dela, tudo bem. Mas se você não tem, não dê uma resposta imediata. Você não é obrigado a dar uma resposta imediata. Você precisa de verdade dar respostas coerentes. Dar respostas que não vai fazer mal nem para você e nem para quem você está dando. Para as pessoas que estão ao seu redor. Porque as respostas que a gente vai dar, e eu não digo só uma resposta oral. Porque, na verdade, por exemplo, esse acontecimento que eu estou aqui falando com vocês ontem, ele foi muito psíquico. Foi eu com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Não foi nada externo que eu tivesse que ter uma resposta, ou dar resposta para alguém. Mas era uma resposta que eu precisava dar para mim mesma. E aí hoje, né, agora, quando eu fui pegar o diário aqui para responder, eu achei super interessante, porque diante daquela situação, diante de algumas respostas que eu dei ontem, eu achei uma outra coisa a meu respeito que eu preciso aceitar. Primeiro eu preciso reconhecer isto. Por quê? Porque só reconhecendo porque eu vou achar coisas positivas a meu respeito, lógico que vou, a gente precisa achar, a gente tem. Mas eu também preciso ter coragem de encarar aquilo que ainda não está bom e que precisa mudar. E eu agi ontem emocionalmente com muita impulsividade. E eu sempre fui muito impulsiva. Muito, muito, muito impulsiva. Mas a impulsividade é um trabalho que eu tenho realmente, é uma labuta na minha vida já, um confrontamento. E que, de uma certa forma, às vezes a gente acha que aquilo está resolvido já. Não, hoje eu não sou uma pessoa impulsiva mais, hoje eu sou uma pessoa que pensa antes, que dá respostas, porque o estímulo, as sensações, as emoções, elas vão estar, elas vão vir. Isso não tem como você controlar, mas a resposta que você dá àquele estímulo, aí sim. É aí onde entra a minha parte como autora, como co-criadora, né, da minha própria existência. E a impulsividade daquela emoção, daqueles sentimentos para dar uma resposta foi uma coisa que me fez realmente pensar muito e coloquei aqui hoje, tá? Às vezes a gente fica procurando grandes páginas de resposta e não, encontre a seu respeito que seja uma coisa nova. Coloca aí. Uma resposta vai te dar outra resposta. E é essa corrente mesmo, essa ligação de respostas que você vai tendo, que você vai reconhecendo a seu respeito. Que você vai pontuando a seu respeito. E isso é que torna a coisa interessante. Então, fica aí a dica, tá? É uma das coisas que eu questionei dentro dessa pergunta, o que era realmente relevante para mim, tá? Dentro dessa descoberta. E o que eu realmente preciso fazer, quais são os passos que eu posso dar para estar trabalhando. Por quê? Porque são emoções que tiram a qualidade do meu dia. E se eu quero ter uma qualidade de vida, de dias melhores, porque as minhas emoções ela vai dar resposta para outras pessoas, então eu preciso dessa consciência. Então, assim, é um exame mesmo de consciência. Faça isso, senta, faça um exame de consciência, converse com a sua própria alma. Não é aleatório isso, gente, isso é real, tá? Quem mais sabe sobre você é a sua própria alma. Então, assim, é entrar para dentro, é ir mais a fundo. E converse com a sua alma, faça esse exame de consciência, de coisas que vai emergir mesmo a seu respeito. E você vai ver que faz muito sentido para outras respostas que você anda dando. Então, assim, um grande beijo. A gente fica nessa pergunta por enquanto e a gente vai passando por outras perguntas, falando um pouco mais sobre elas.
Muito obrigada, foi um prazer assim enorme. E eu conto com vocês lá no grupo, a interação do grupo. Falou? Beijo grande.